Então, primeiro de tudo, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. E nós vamos para essa segunda aula, essa metodologia que a gente está tentando de fazer a gravação da aula, mas também trabalhar com os alunos online. Pode ser que daqui a um tempo essa modalidade acabe sendo fixa, então a gente já vai acostumando com esse modelo aí, pelo menos por um tempo ali. Não sei como é que estão as coisas lá para a volta. O pessoal disse que vai voltar, só que a gente não sabe quanto. O que a gente tem na cabeça é que pode durar um bom tempo ainda do jeito que está. Então, vamos trabalhar ali. Galera, seguinte, a ideia hoje é nós trabalharmos uma coisa prática. Eu vou passar a parte de teoria, mas eu vou trabalhar com a parte prática de vocês. Então, a gente vai ver a aplicação do binário, porque até agora a gente só viu teoria. Então, o que acontece ali? A ideia agora é você mais ou menos perceber, e eu já vou entrar no conteúdo de outra matéria, que vocês vão ter posteriormente com o professor Júlio, a matéria de redes, onde a gente vai ver bem direitinho essa aplicação do binário. Então a gente vai ver, na verdade, o computador faz isso para nós de um modo que a gente não percebe. Então a ideia é bem essa. Óbvio que eu vou falar bem grosseiramente. Quando vocês tiverem a matéria de redes, o professor Júlio vai explicar tintim por tintim como funciona e as especificidades de cada comando ou então cada característica da rede. Então, a ideia é essa. Beleza, galera? Tranquilo. Pessoal, seguinte. Na dúvida, peço que para vocês, no começo dessa aula, que vocês possam desligar o microfone de vocês. Qualquer dúvida, é só me chamar, pode ligar esse microfone qualquer hora e me chamar, ou então digitar no chat, que eu vou acabar ouvindo e vou parar a aula para ver lá o questionamento de vocês. Então, a aula não é só de um que fala e o resto que escuta. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar durante a aula, beleza? Então, vamos lá. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar com a parte da aplicação dos nossos binários. E onde que vem disso? Qual que é a parte que mais utiliza? Uma das que mais utiliza, que é mais que eu consigo ver melhor, é a internet. Então, eu vou trabalhar com a comunicação da minha rede. E ali vem uma pergunta básica. Primeiro, o que é internet, galera? O que vocês entendem por internet? Alô? Oi? Oi. Bom, internet para mim é a rede de computadores, né? Essa transferência de dados que a gente usa para acessar os dados remotos que estão em outro computador, eu acho que é o meu conceito de internet. Isso, perfeito. Então, através dessa transmissão que é feita através dos números binários também. Então, são pacotes na internet e para isso há uma conversão de binário para que possa ser transmitido o sinal pelos cabos, né? Então, a gente vai trabalhar com esse conceito ali. Mais alguém? Então, vamos lá. Resumidamente, a internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um protocolo próprio de protocolos, o famoso Internet Protocol Switch, ou TCP/IP, com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. Então, quando você faz uma transmissão, que nem nosso amigo falou, essa transmissão é feita através desse protocolo de transmissão. Então, quando eu falo na transmissão, estou falando TCP. É ele que vai fazer responsável pela o enviar os pacotes pela rede. E esses pacotes, obviamente, são no formato de sinal, e sinal é binário, né? O IP em si, a gente já vai conversar sobre ele. Esse protocolo compartilhado pela internet é capaz de unir vários usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de todos os tipos em um mesmo acesso. Então, a ideia é que você tenha uma conexão para cada computador no mundo todo. Então, como que você vai identificar esses computadores? Através do IP. E o IP, ele vai, vamos dizer assim,
ser como um CPF do nosso computador na rede. Então, o que acontece? Esse CPF identifica o computador que faz uma requisição ou que recebe uma resposta. Então, essa resposta, essa requisição, são feitas através do TCP. Então, o protocolo TCP/IP é esse protocolo que vai garantir os dados de envio e de recepção dos dados dentro da rede. Óbvio que isso ali, a gente está falando em sinal. Quando a gente fala em sinal, a gente entra no assunto que é a passagem ou não de corrente, e tudo através do binário. Já vai ver. A internet é a rede mundial de computadores que interliga milhões de dispositivos computacionais espalhados ao redor do mundo. É uma outra definição. A maioria desse dispositivo é formado por computadores pessoais, né, os famosos PC, e também você pode achar a nomenclatura de desktop. Quando ele fala em desktop, é o computador pessoal. Ah, professor, o que é o computador pessoal? O computador pessoal é aquele computador de mesa que a gente fala, que você tem um monitor e aquela caixona, o gabinete, para você poder trabalhar. O pessoal mais novo, né, que não é o meu caso, eles vão ligar mais com os computadores gamer. O computador gamer, ele é um computador pessoal. E servidores. Então, eu tenho que entender o seguinte, a minha rede, ela vai trabalhar com dois tipos de computadores, o PC e o servidor. O PC, que é o Personal Computer, computador pessoal, ele é um computador que faz requisições ou recebe respostas na internet. O servidor, ele é um computador que contém os arquivos na internet. Então, o que acontece? É um computador parrudo, né? Tipo, com uma arquitetura boa, um hardware bom, que ele guarda informações, ele pode guardar páginas na internet, ele pode guardar arquivos, ele pode fazer, está programado para fazer distribuição de internet ou então de outras coisas, dependendo da função dele, a finalidade dele, né? Então, pensa no servidor como se fosse um garçom. Então, o que acontece? O computador, quando você requisita, por exemplo, uma página aqui em Foz do Iguaçu, eu quero acessar globo.com. Eu digito lá www.globo.com. O que vai acontecer? Ele vai transformar essa requisição numa chamada, numa requisição própria, de acordo com o protocolo TCP/IP, e vai enviar isso via rede, através do cabo, ou então da Wi-Fi. O que vai acontecer? Essa requisição vai passar por toda a internet, não estou dizendo que vai passar lá para a China para voltar, ele vai achar um caminho buscando o computador que contém a página do globo.com. Esse computador que contém a página é o servidor. Então, ele, quando encontrar esse computador em alguma parte do mundo, ele vai fazer uma cópia da página do globo.com e vai devolver essa cópia através do quê? Do protocolo TCP/IP. Então, ele também converte a página em requisição, né? E envia de volta para o computador aqui em Foz do Iguaçu. Óbvio que para fazer esse processo de conversão, ele precisa saber origem e destino. E quem cuida disso é o IP. Então, todo computador é identificado por esse CPF, o IP. Então, é o protocolo de internet. A gente já vai ver como ele vai entrar na nossa matéria. Então, a gente tem além do PC e dos servidores, eu vou trabalhar também hoje em dia com tablets e smartphones. Então, todo computador, na verdade, ou todo dispositivo, que a gente hoje fala em internet das coisas, inclusive está até para sair uma pós-internet das coisas da primeira turma ali do IF no ano que vem, todo dispositivo que se comunica na internet, manda uma informação ou recebe, ele tem que gerar um IP. Então, ele é reconhecido por um IP para receber e mandar essa informação. Então, o que acontece? Eu posso mandar, através, hoje em dia, dos cabos, eu posso mandar páginas, eu posso mandar arquivos de texto, eu posso mandar arquivos de som, eu posso mandar arquivos de vídeo e mensagem eletrônica. Hoje em dia, nós estamos numa dependência tão grande da internet que não se vê mais o mundo
de outra forma. Então, você não vê um mundo hoje que esteja desconectado da internet. Lembrando, o que você tem é um smartphone, um mini computadorzinho hoje. Você não tem mais aquele telefone. Às vezes o cara fala assim, eu vou comprar um telefone, eu tenho um telefone. Não, você tem um smartphone. O telefone é aquele que servia só para fazer ligação e no máximo tinha um joguinho da cobrinha ali. Hoje em dia você tem praticamente um mini computador na sua mão. Até porque, galera, vocês... Garanto que a maioria de vocês utiliza muito pouco o smartphone para fazer ligação. É mais para envio de mensagens em redes sociais ou redes conectadas. Então, vai ter isso aí também. Então, tudo que se conecta hoje na internet, ele é um computador que precisa de um IP. Então, o teu celular também precisa de um IP. E aí você tem conceitos de internet ou intranet. Intranet é a rede dentro de uma empresa. Internet é a rede mundial de computadores, quando você vai para fora. Então, a gente vai dar uma olhada na aplicação do binário. Todos esses dispositivos são chamados hospedeiros ou sistemas terminais. Então, quando você fala em hospedeiros, ou comumente você vai achar na literatura os hosts, o que é um host de internet? É um dispositivo que está se comunicando com a internet. Então, hoje você tem o teu celular smartphone, quando você conecta ele, no caso lá da tua 4G, então em casa mesmo, como você está conectado, você está em um host. E esse host tem um IP. Então a gente pode ver isso nas configurações dos nossos celulares também. As aplicações de rede, como por exemplo paginação na web, transferência de arquivo ou correio eletrônico, rodam em sistemas terminais. Ou seja, tem que existir um computador para rodar os programas. Os sistemas terminais, assim como os principais componentes da internet, precisam de protocolos de comunicação que servem para controlar o envio e a recepção das informações. O TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol, são os principais protocolos de internet. Daí o fato da internet ser conhecida como rede TCP/IP. Então, nós temos essa configuração. Óbvio que cada computador em separado, ele ganha um IP. E esse IPzinho, ele não é para sempre. Você vai acabar perdendo esse IP quando você desconecta o seu computador da internet. Então, por exemplo, meu computador está conectado, nós estamos numa sala virtual. Todos vocês, inclusive eu, temos um IP que está rodando. Então, esse IP só vai desaparecer, eu só vou deixar de usar esse IP quando eu desligar a minha máquina da internet. Ou seja, daqui a pouco eu vou dormir, eu vou desligar a máquina. Quando desligar, eu vou desligar a placa de rede. Desliguei a placa de rede, eu perco o IP. Por quê? Porque a internet tem um sistema interno que ela distribui IP para todo mundo. E ó que hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, esse dado é de uns 6 anos atrás, se dizia que para cada grão de areia no mundo, você tem 4 IPs. Então, à medida que nós vamos usando cada vez mais essas máquinas, nós vamos precisando de mais IPs. Então, está começando a ter um probleminha ali no padrão IP, que é o IPv4 que a gente usa atualmente, estamos migrando para o IPv6. Tá, e o que isso vai fazer diferença, professor? Na taxa de transmissão, que vai envolver o binário, e também na arquitetura de algumas placas de transmissão. Então, vai ter ali uma capacidade de envio e uma capacidade de suporte um pouco maior. Então, a gente vai ver isso aí. Então, tudo isso está interligado. Então, vamos lá. Os sistemas terminais são conectados entre si por meio de enlaces de comunicação, que, por sua vez, podem ser de diferentes tipos, como, por exemplo, um enlace ponto a ponto, tipo o PPP, ou um multiponto, como uma rede local. O que seria um enlace ponto a ponto? São dois computadores ligados diretamente um no outro. Então, o que acontece ali? Um computador vai fazer uma transmissão direta para outro em outro ponto. Mas eles não vão fazer parte, vamos dizer assim, de uma rede maior. É só os dois ligados. Então, o que vai acontecer? Eu passo os dados diretamente de uma máquina para outra. Então, é assim que eu vou trabalhar. O multiponto, eu estou falando em uma rede interligada a vários computadores. Então, o que acontece ali? Nós estamos falando de uma rede chamada Ethernet.
Então, às vezes você fala assim, qual que é o meu cabo Ethernet? Por que é um cabo Ethernet? É um cabo que liga uma rede, gente. Aquele cabo azulzinho, às vezes você fala assim, é o cabo Ethernet. Por quê? Porque é ele que vai transmitir a internet para os computadores conectados. Os enlaces de comunicação, por sua vez, são suportados por um meio físico, os quais podem ser cabos coaxiais, fios de cobre, fibras ópticas ou o ar a partir do uso do espectro de frequência de rádio. Então, são algumas formas de comunicação. Então, o que você vai acabar transmitindo? Você vai acabar transmitindo sinal ou onda que vai gerar um sinal através de um equipamento que vai receber essas ondas. Então, você vai ter lá esses vários tipos de comunicação de meio físico, né? Cabo coaxial, fio de cobre. Hoje, que o pessoal está usando, está mais popular a fibra ótica, né? Está num preço bom para todo mundo. Ou quando eu estou falando em frequência de rádio ar. Óbvio que cada uma desses pontos, eles têm suas características, vantagens e desvantagens. Isso vocês vão ver mais na matéria de redes com o professor Júlio, ele vai entrar nesses pormenores aí de cada um. O que eu quero falar para vocês? Essa transmissão, independente do meio de comunicação, ela é feita através de um único protocolo, que é o TCP/IP. Então, por mais que você mude o meio de comunicação, o formato de como se envia os dados não muda. Então, a gente vai ver isso aí. A internet não é sinônimo de www, que é o World Wide Web, rede de alcance mundial. Então, olha o que acontece ali. Tem muita gente que pensa que a internet é só www. Não, a internet oferece diversos serviços ali, além da rede de alcance mundial. Então, não é só pegar páginas. Às vezes eu posso pegar um arquivo, eu posso fazer a transmissão de dados diretamente, tem um monte de coisa que dá para fazer. Já na década de 90, o cientista e professor britânico Tim Berners-Lee desenvolveu o navegador ou browser, o World Wide Web, a rede mundial de computadores, a internet. Então, o que vai acontecer? Às vezes você pergunta de concurso público. Quando você fala assim, o navegador, o browser, você está falando basicamente do programa que você usa, do software que você usa, do aplicativo que você usa para se conectar à internet. Ou seja, ele que vai fazer a transmissão, vai converter tudo que você acessa em bits e bytes para você poder fazer transmissão. Então, quando eu falo navegador, eu estou falando no Google Chrome, no Mozilla Firefox, no Safari, no Opera, e aí vai. O Internet Explorer, né, que já disseram que está com os dias contados, né, eles vão parar de dar suporte. Vamos ver como a Microsoft vai trabalhar com isso. E por aí vai. O www é um dos serviços oferecidos através da internet. A World Wide Web, também conhecida como web, é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Então tem que entender isso. Através dos navegadores, eu posso fazer uma transmissão ou receber esses dados, vamos dizer assim. Precisava ter esse software gráfico? Não, não precisava, porque antes era feito diretamente pelas placas de rede. Então, você mandava os sinais pela placa do seu computador e recebia eles, todos em binário. E daí o próprio computador convertia e fazia todo aquele cálculo que a gente já conhece ali, que a gente viu anteriormente. A conexão de um computador à internet é realizada por meio de uma rede de acesso, a qual pode ser um acesso residencial, ou seja, um modem ADSL, cable modem ou fibra ótica, que é o que você tem em casa. Então, você pode ter... Tem gente que fala assim, mas meu modem é ADSL 2+, ou +2. É o mesmo modem. Aqui é só a nomenclatura. Ou via rede local cabeada ou sem fio, por acesso via rede de telefonia móvel 3G, 4G, por exemplo. Hoje em dia, nós estamos em vias de chegar ao Brasil 5G. Inclusive, até algumas redes de fibra ótica já oferecem, por exemplo, 50 MB, que nem eu tenho aqui em casa. Eu tenho uma de 50 MB. Peguei na promoção, R$90. Só que ela transmite 100 megas apenas com o 5G. Porque o equipamento tem que suportar o 5G. Um equipamento que suporta 3G ou 4G, ele não tem essa capacidade de transmissão e recebimento. Então, ele vai receber um pouco menos. Então, na verdade, por 3G, 4G, eu vou receber na base de 70 megas aí, mesmo que seja
fibra ótica, 70, 80 megas. Então, às vezes o pessoal faz a propaganda do 5G, mas se o meu smartphone, se a minha internet não for 5G, eu não vou ter a capacidade total de transmissão e recebimento. Então, isso aí é uma coisa que muita gente não sabe. E sim, isso está nos contratos. Você não consegue processar a empresa por causa disso. Ela se protege, vamos dizer assim, legalmente. Então, ali a gente tem um exemplo dessa internet. Então, vou ter lá, na figurinha nuvenzinha, que é a internet, né? Os computadores conectados, você faz essa transmissão de sinais e a ligação cabeada através desse conector chamado RJ45. Ele fala de uma rede local Ethernet. A rede local da internet pode ser a rede da sua empresa, a rede da sua casa. Ah, mas eu não tenho uma rede em casa. Meu amigo, se você tem um modem ADSL, você tem 2 telefones, um computador conectado, você tem uma mini rede. Você pode passar uma informação através do switch ou do roteador para um outro dispositivo. Basta que você faça os comandos corretos. Então, esses dados vão para a internet vai receber, vai mandar para onde ela tem que mandar, pode ser para uma estação base ou uma rede local Wi-Fi, e essa rede vai converter esses dados para o sinal para que outros dispositivos recebam, que né, ele tem 2 celulares, né, daqueles computadores celulares mais antigos e 2 notebooks. Então, a gente tem esse tipo de transmissão. E óbvio que isso foi por sinais. Então, entra o nosso binário trabalhado aqui. Tranquilo isso, galera? Dúvidas? Cegadão? Lá. Uma outra forma de você ver aqui, ó, deixa eu só tirar aqui, é de você colocar, por exemplo, esse modelo de rede, onde tem várias redes conectadas. Isso aqui é a internet. Ou seja, eu tenho redes pequenas redes conectadas formando uma rede maior. Então, ali eu vou ter uma company network, ou seja, uma rede da minha companhia, da minha empresa. Eu vou ter um local ISP. ISP, toda vez que aparecer numa nomenclatura, ele quer dizer provedor de internet. Então, a tradução em inglês é outra, mas o ISP significa provedor de internet. Então, por exemplo, tua GVT, tua Vivo, essas coisas, é um ISP, entendeu? Então, você vai ter lá os equipamentos do teu provedor, né, que vão estar transmitindo a internet, e ali essas bolinhas com X ali são os roteadores. Então, você pode ter um conjunto de roteadores transmitindo diretamente um para outro sinais para que possam atender várias redes, que nem ali a gente tem o provedor regional, né, que é o regional ISP. Então, pode ver que eu tenho 4 roteadores conectados atendendo 2 redes diretamente. Então, ali é interessante perceber também que na Company Network ali, ele tem um dos roteadores conectados a um modem com Wi-Fi, ó. Tá vendo que é o sinal pelo Wi-Fi ali? Então, ele vai ter uma anteninha, aquele equipamento com antena, que vai estar transmitindo para computadores que também têm suas anteninhas embutidas. Hoje em dia é difícil você não ter um computador com suporte para Wi-Fi, mas acontece, galera. Eu, na minha graduação, eu trabalhei com computadores, configuração de computadores, servidores de rede para acesso de pessoas com baixa renda, que elas não teriam equipamento moderno para trabalhar. Então, o que acontecia? Pegava esses computadores lá de 1990 e pouco e fazia com que eles funcionassem de uma forma que fosse quase parecida com o processamento normal hoje. Mas daí eles teriam esse acesso à internet, inclusão social. E aí a gente fazia essa questão de pegar computadores antigos e colocar placas ou antenas internas ou externas dele para que eles possam pegar o sinal do modem Wi-Fi. Então, você tinha lá. Lembrando, ó, cada computador ali, ó, embaixo ele está dizendo, eu tenho o host, que é um computadorzinho, cada gabinete ali, o desenho do gabinete é um server, ali os dispositivos com anteninha, ele está determinando que é o mobile, os roteadores, né, que é o packet switch, que é aquele desenho do redondinho ali com X, eu vou ter um modem, eu vou ter um
uma estação base de transmissão de Wi-Fi, né? E um link por satélite também. Então, ali pode acontecer várias formas de transmissão. Isso tudo conversão de sinais. Então, quando eu falo em binário, quando a gente faz toda aquela conversão, é para isso. Para que os computadores possam se reconhecer na internet e reconhecer os protocolos que eles utilizam. Então, a ideia nossa é essa, de eu poder estar trabalhando isso. Tranquilo? Dúvidas sobre a figura? Cegadão? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Está no chat e não apareceu para mim. Não. Então, beleza. Opa. Vamos lá. Ainda estão vendo minha tela? Sim, não? Sim, professor. Beleza. Aqui, ó, no TCP/IP, a gente vem com aquela pergunta: como que o TCP/IP usa a máscara de subrede, subnet mask, e uma operação E para verificar se duas máquinas estão na mesma rede ou não? Por quê? Porque tem essa transmissão. Eu posso estar numa rede fechada, como eu posso transmitir dados para outra rede. Então, para o nosso estudo, interessa um dos operadores que nós trabalhamos até agora, que é o operador E. Então, a gente vai trabalhar com esse operador AND. Então, nós vamos falar mais dele nas próximas aulas. Quando realizamos um E entre 2 bits, o resultado somente será 1. Se os 2 bits forem iguais a 1, então, por exemplo, se eu mando um sinal 1 e vai outro sinal 1, ele vai dar como resultado um sinal 1. Se pelo menos um dos bits for igual a 0, o resultado será 0. Então, tipo, se dois computadores mandam o sinal, então o próprio computador ele manda o sinal com 0 e 1, o resultado disso vai ser um 0 que ele vai enviar para a rede. Então, ele faz algumas operações lógicas, que é o tema das próximas aulas, para que nós possamos entender como funciona. Deixa eu só ver aqui que tem gente perguntando coisa. Ah, não. Deixa eu ver. Beleza. A ideia é que a gente comece a ver essas operações lógicas. Então, a gente vai ver além dessa aplicação. Então, a gente vai ver o seguinte: o TCP usa máscara de subrede. Então, a gente tem uma rede que usa como máscara de subrede um padrão chamado de números, que vai de 0 a 255. Então, o que acontece ali? Eu tenho um conjunto de bits que vai gerar um valor para mim. Qual que é? Vou reformular a pergunta. Vamos lá. Para quem lembra lá do começão e das primeiras atividades remotas. Quantos bits eu preciso para representar o número que vai numa faixa de 255 até 0? 8 bits? Perfeito, 8 bits. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu falo em IP, o endereço de um computador na internet, eu vou ter essa numeração. Cada um desses pontos, o IPv4, significa que o padrão IP está dividido em 4 posições. Cada uma dessas posições vai ter uma numeração de 0 a 255 para poder representar. Lembra que ele fala de representar? Ah, professor, o senhor falou que era 256 representações, mas tem que lembrar que você representa o 0 também. Então, você tira uma. É 0 a 255. Então, você tem 4 divisões do IP de endereço de 8 bits. E esses 8 bits é que vão determinar a tua rede e a tua subrede. Então, e eles são divididos por classes. Quando eu tenho esse padrão 255, ou seja, estou usando os 8 bits para a primeira posição, ponto, 255, 8 bits para a segunda posição, ponto, 255, 8 bits para a terceira, todos ativados, ponto, 0, ou seja, eu estou usando os 8 bits, não quer dizer que eu não estou usando, só que todos estão zerados, eu tenho uma representação de uma máscara de subrede de classe C, ou seja, ele travou as outras 3 posicionamentos e ele está liberando o último posicionamento, ou seja, até de 0 a 255 hosts conectados a uma subrede. Então, eu vou ter isso aí. Então, é assim que o computador usa essas conversões. Então, você vai ter lá
geralmente você fala em gateway, ali em máscara de subrede. Então, quando você tem um IP, por exemplo, tem ali embaixo, a rede é a 10.200.150. Ou seja, todos os equipamentos da rede têm as 3 primeiras partes do número IP como 10.200.150. O que é isso? É o IP do roteador da empresa ou da sua casa na internet propriamente dita. E a última posição, que não está aparecendo ali, ele vai estar livre para que você possa conectar hosts. E quando eu falo nesses hosts, ele também vai ter que suportar o IP do teu switch. Então, existe uma relação direta entre a máscara de subrede, a quantas das partes do número IP são fixas, ou seja, que define a rede. Beleza, galera? Geralmente vocês estão mais acostumados com aquele 192.68.1. E aí o número varia, não é? Então você vai fazer isso com o IP fixo, né? Quem já mexeu um pouco com modem, que teve que configurar, geralmente os IP da Oi acontece, as modem da Oi tem que fazer isso, tem que ficar gerando IP fixo, até para os computadores. Alguém já mexeu com isso? Já teve que fazer esse processo de IP fixo? Ninguém? Galera, por que eu tenho que não posso ter o mesmo IP, por exemplo, a máquina do Nelson e a máquina da Suzy estão na mesma rede? Vamos pensar assim. Por que eu não posso ter o mesmo número de IP que o dela? Eu não falei agora há pouco que o IP é como se fosse o CPF de uma máquina? Então, para que o computador possa entender quem está transmitindo dados, ele vai reconhecer através do protocolo que vai carregar esse IP. Então, ele tem que carregar o endereço de quem solicitou. Se eu ou a Suzy tivermos o mesmo IP, o que vai acontecer? Os equipamentos são meio burros. Então, o que acontece? Eles não entendem qual dos dois computadores ele deve obedecer. E mesmo que os dois não transmitam, mas estejam ligados com o mesmo IP, vai dar um conflito. Em redes do modelo DHCP, se há um conflito de IP, dois IPs iguais, pode acontecer de derrubar uma rede inteira. O que foi que aconteceu comigo quando eu era estagiário lá no PTI? Mas vocês não contem isso para ninguém, por favor. Eu coloquei numa máquina, eu fazia servidores, né, configurava servidores para um projeto do governo, e a gente teve que usar um IP fixo para configurar uma máquina. Só que teve um amigo meu que conectou essa máquina na rede. E quando ele conectou na rede, o IP da máquina, a rede era DHCP. A rede DHCP, ela dá IPs aleatórios, você não configura na mão. E como o servidor estava configurado na mão, quando ele foi conectado na rede, ele conflitou com o IP já existente. Ou seja, em menos de 2 horas, eu consegui derrubar a rede do PTI todo. Mas não foi por minha causa, foi porque o inteligente do meu amigo conectou ela na rede. Até a gente descobrir isso, demorou pelo menos mais 2 horas. Então, aconteceu esse probleminha ali. A gente teve que investigar, passar um pente fino na rede para descobrir qual IP que estava dando problema. E acontece mesmo. Então, por isso é importante essa configuração do binário. Quando dois computadores tentam trocar informações em uma rede, o TCP/IP precisa, primeiro, calcular se os dois computadores pertencem à mesma rede ou a redes diferentes. Nesse caso, pode-se ter 2 situações distintas. Os dois computadores pertencem à mesma rede, vamos considerar. O TCP/IP envia o pacote para o barramento, ou seja, ele vai mandar através do fio. Todos os computadores recebem o pacote, mas somente o destinatário do pacote é o que captura e passa para o processamento pelo Windows e pelo programa de destino. Ou seja, ele passa a rede toda procurando, mas só o específico é que vai passar. Como é que o computador sabe se ele é ou não o destinatário do pacote? Muito simples. No pacote de informações está contido o endereço IP do destinatário, que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Quando eu faço a transmissão, transmito também o endereço do computador. Em cada computador, o TCP/IP compara o IP do destinatário de pacote com o IP do computador para saber se o pacote é ou não para o respectivo computador. É tipo um carteiro. Ele vem e fica comparando o número da casa com
o que está escrito na carta. Nossa, agora fui longe, antigamente isso aí. Mas o que acontece? Ele fica olhando isso. Então, quem que é o número da casa? É o computador, o IP. E ele configura isso. Ele tem essa carta seria o protocolo de resposta. Então, vai ter lá. Beleza, galera? Beleza. Tranquilo. Situação 2. Os dois computadores não pertencem à mesma rede. Ou seja, que nem eu dei o exemplo agora. O meu está aqui em Foz do Iguaçu e o da Suzy, por exemplo, está conectado na rede do IF. Então, nesse caso, o TCP/IP envia o pacote para o roteador, endereço do default gateway, ou seja, aquele 255.255.255.0 está configurado no roteador, e o roteador se encarrega de fazer o pacote chegar através do destino. Então, o que acontece? Vai acontecer a situação desse desenho aqui, ó, onde o roteador é quem vai fazer a ligação com a rede externa, para que naquele conjunto de roteadores regionais, ele descubra qual rede que é a rede que está o computador da Suzy, para aquele computador me enviar as informações. Então, também, isso acontece também, por exemplo, eu posso acessar um computador externamente, que é o que muito hacker faz. Então, quando o hacker ele tenta invadir o computador e ele manda o famoso Trojan, o que ele faz? O Trojan, o cavalo de Troia, que é um vírus, ele é um vírus que abre as portas do seu computador e ele fica mandando para quem mandou ele, o mandatário, né, o IP da máquina que ele está. Então, por exemplo, se eu mandasse, por exemplo, um vírus para o Luizinho, vamos dizer assim, o Luizinho não ia perceber que esse vírus está lá. Então, ele ia abrir a porta, e toda vez que ele estivesse na internet, o vírus ia se encarregar de pegar o IP dele e mandar para a minha máquina e dizer assim, ó, o Luizinho está conectado com esse IP. E eu poderia ter acesso a todas as informações do Luizinho, que eu quisesse. Simples assim. Então, tem essas configurações. Óbvio que hoje nós temos programas de proteção em rede que trabalham com isso, mas tudo por reconhecimento de pacote que vai trabalhar com o nosso IPzinho, o nosso binário. E uma pergunta que tem a ver com esse tópico: como é que o TCP/IP faz para saber se o computador de origem e o computador de destino pertencem à mesma rede? Esse que é uma das grandes dúvidas. Então, eu preciso fazer uma operação em cima dos binários ali, ó. Então, primeiro passo é converter o número IP das duas máscaras e da máscara de subrede para binário. Olha a aplicação aqui. Como base nas regras que vimos anteriormente, teríamos a seguinte conversão. Então, ali eu tenho o IP, computador de origem, 10.200.150.5, olha ali a conversão em binário, e um computador de destino, 10.200.150.8. Só por aquele 10, 200, 150, eu estou dizendo que ele está na mesma rede. E eu vou ter uma máscara de subrede. Pode ver que é um padrão tipo C, que eu falei ali agora atrás. Então, 255, 255, 255, 0. Então, ele vai fazer um comparativo desses dois. O que muda? A última posição lá, do IPv4, o 5 e o 8. O computador de origem é 5, o computador de destino é 8. O resto é uma máscara padrão da minha rede. Convertido, feitas as conversões, vamos ver que o tipo de cálculo que o TCP faz para determinar se o computador de origem e o computador de destino estão na mesma rede. Então, o que acontece? O primeiro lugar é feita uma operação E, bit a bit. Ou seja, se ele vai verificar entre o número IP e a máscara de subrede do computador de origem, conforme indicado na tabela seguinte. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquela subrede, que é o 255.255.255.0 e o IP da máquina para ver como funciona. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar bit a bit através de uma operação lógica chamada E. O que o E me fala? O AND. Na verdade, o E é o OR. Então, ele vai dizer se um bit ou outro for igual a 1, aliás, o E é o AND, né? O 1 ou o 0, se os dois forem 1, ele vai dar resultado 1. Se um deles for 0, dá resultado 0. Então, se você olhar essa listagem ali, o que vai acontecer? Os três primeiros valores ali, ó, das três primeiras posições, sempre que aparece um 1 no IP de origem, ele acaba gerando um 1 como resultado. Então, ele vai gerar uma configuração ali que é o novo IP para trabalhar.
Então, é 10.200.150, ele continua obedecendo, ponto zero. Então, vai ter lá. Tranquilo isso aí, galera? A gente vai entrar mais nas próximas aulas nesse assunto de portas lógicas. A gente vai entrar mais nessas operações. Então, aqui a gente... Quando eu falo numa operação AND, OR, SHOR, NOT, na verdade, por baixo, eu estou fazendo operações de divisão, de multiplicação, de soma de binário. Então, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Quando ele faz isso, ele é feita uma operação E, entre o número IP, a máscara de subrede do computador destino, conforme a tabela a seguir. Fez isso. Agora o TCP/IP compara os resultados das duas operações se os dois resultados forem iguais. Os dois computadores origem e destino pertencem à mesma rede local. Ou seja, ele fez a mesma operação para o destino, né? Anteriormente tinha feito para a origem, e vai gerar um resultado. Se aquele resultado, 10.200.150.0, for o mesmo da minha origem, que é esse aqui, ó, 10.200.150.0, ele sim está na mesma subrede. Então, é assim que o computador trabalha esse binário. É a forma mais simples, assim, de eu falar para vocês dessas conversões. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Tranquilo? Conseguiram entender como ele detecta se está na mesma rede ou não? Sim. Bem sossegado, né, galera? Sossegado. É mais teoria, né? Nesse caso, o TCP/IP envia o pacote para o barramento, ou seja, para a linha de transmissão, né? Todos os computadores recebem o pacote, mas somente o destinatário do pacote é o que captura e passa para o processamento pelo Windows e pelo programa de destino. Aqui tem uma coisa, galera, é os modos de envio. Isso também vocês vão ver na matéria de redes. Aqui ele está dizendo que manda para todos os computadores, mas apenas um não descarta o protocolo, o pacote, a requisição. Por que ele não descarta? Porque ele é o destino. Então, como que o computador sabe se ele é ou não o destinatário? Muito simples. No pacote está o endereço IP do destinatário. Em cada computador, ele compara o IP do destinatário com o IP que ele precisa do pacote. Então, quando ele descobre que o IP, ele compara os IPs e identifica, ele deixa a informação ali. Tranquilo? Então, se tem uma rede, eu tenho 5 computadores conectados. Mandei para a rede externa, grande internet, e ele devolveu essa requisição, o que vai acontecer? Ele vai mandar esse pacote através do meu switch para todos os computadores, os 5 da minha rede, mas apenas um que vai receber. Óbvio que esses computadores têm que estar ligados, né? É o que acontece nesse exemplo, pois o resultado das duas operações é igual a 10.200.150.0, ou seja, os dois computadores pertencem a essa rede. Internamente, a abstração do endereço IP é essa aí, por exemplo. Quando eu tenho esse decimal 192.168.10.10, pode ver que em linguagem humana, a gente pode abstrair alguns números. Por exemplo, aquele 10 não está 010. Então, eu só posso colocar 1010, que hoje em dia os computadores entendem. Transformando esse binário, o endereço IP é esse númerozão grandão ali. Então, tem essas configurações do meu computador. Bastante coisa, né? Imagina que você tem que fazer uma requisição direta e decorar esse monte de número seguido, de 0 e 1. Aí a cabeça vai pro saco, né? Não tem história. Explode. Considerando uma rede e um roteador, né? Agora a gente vai falar trabalhando com os IPs. Ali eu tenho uma configuração de uma rede com 6 IPs diferentes. Então eu vou trabalhar ali, ó. São 2 embaixo ali, ó, para cada computador. Tem mais em cima, tem mais os IPs dos roteadores que vão fazendo os processamentos para poder enviar dados entre uma rede e outra. Então eu acabo trabalhando dessa forma. Beleza? Por isso que, por exemplo, existe o tal do administrador de rede. O que esse cara faz, meu povo? Ele simplesmente cuida da rede de uma empresa e ele pode controlar através do computador de saída para a internet, o central, que tipo de dado está saindo ou entrando na minha rede. Tem gente que fala que é colocar um sniffer na rede, né, que é um programa que vai ficar vendo o que está passando pela rede, vai capturar o que está passando na rede.
qualquer coisa que for contra a política da empresa, ele pode questionar a pessoa que está transmitindo. Mas, por exemplo, eu vou acessar um vídeo lá que eu não posso, dentro da minha rede em horário de trabalho. O sniffer vai pegar, vai avisar o administrador, o programa, o cara vai chegar lá para mim, o meu patrão vai falar, por que você acessou tal coisa? Eu falo assim, mas eu não acessei. Eu falo assim, nós temos gravado que é o IP da sua máquina. Ele não vai conseguir afirmar que sou eu. Mas se tiver como, na horário de trabalho, teoricamente, eu tenho que estar na minha mesa com o meu computador ligado, teoricamente sou eu que estou transmitindo. Então, ele consegue, sim, identificar da onde vêm certas requisições. Já aconteceu isso comigo, numa empresa, eu acabei saindo do trabalho, que eu estava com mais a faculdade, na época fazia faculdade, e deixei o computador ligado. Quando eu voltei no outro dia, trabalhei normal, no segundo dia eu já recebi um e-mail do pessoal querendo falar comigo. Quando chegou lá no administrativo, o pessoal que soube que veio uma requisição estranha do meu computador. Só que quando eles foram fazer toda a solicitação da rede, eles viram que essa solicitação aconteceu às 9 da noite. Eu saio às 6, então foi isso que acabou faltando, que não era eu lá. Mas eles queriam saber o que tinha acontecido e por que eu tinha deixado o computador conectado. Então, acontece disso do pessoal controlar. Lá em São Paulo, que o trabalho é mais feroz, o pessoal controla até sites. Às vezes, tem empresa que eu sei, que eu tenho amigo meu que trabalha lá, que eles controlam a saída de requisição para sites. Por exemplo, o Google tem coisa que o cara não vai conseguir acessar o Google. Tem empresa que não deixa. Então, eu tenho que pedir, trabalhando numa equipe, eu tenho que pedir para o meu gerente de projeto para liberar o Google para mim, para eu poder pesquisar alguma coisa. Parece absurdo hoje em dia, mas tem empresa que ainda faz isso. E esse travamento do Google pode acontecer pelo nome do Google, né, pelo DNS dele, que é o nome que a gente conhece, www.google.com.br, ou através do IP, porque como o Google é um servidor na rede, ele é identificado por IP, então posso acessar ele de uma forma ou de outra. Tranquilo? Teoria bruta, né? Então, tem isso aí. Óbvio que vocês vão trabalhar mais na matéria de redes. Aqui um exemplozinho que eu deixei para vocês de classe A, B, C, né? Então, as configurações de IP aí para vocês poderem dar uma olhada ali no que pode fazer, o que não pode fazer. Um exemplo do IP de 32 bits, que é o nosso IPv4. Então, hoje em dia se fala no IPv6, onde eu vou criar mais 16 bits para poder trabalhar. Então, vai ter isso aí. E aqui, um exemplo da máscara de subrede funcionando, né? Onde eu vou ter o roteador dos PCs, informação vinda dos PCs, informação do roteador, ele vai formar uma casa de 32 bits, onde ele vai ter uma máscara de subrede, que vai ser o 10, ponto. A configuração da internet, mais a configuração da subrede, mais o host. Então, ele trabalha nesse formato ali. Então, e isso, obviamente, que vem dos provedores, o ISP. Tranquilo, galera? Olha como é usado o binário. Muita gente não sabe dessa informação, mas é justamente para trabalhar essa parte. Então, vou deixar esse modelo aqui para vocês. E vamos para a parte prática da aulinha de hoje. Todo mundo vendo minha tela? Todo mundo vendo o restinho de vocês? Beleza? Ou pelo menos essas fotinhas lindas. Vamos lá? Galera, seguinte. Eu vou trabalhar, basicamente, o William está trabalhando com o Linux, mas eu tinha perguntado na aula passada que o pessoal, a maioria respondeu que trabalha com Windows. Então, eu vou acessar através do Windows hoje. Mas eu vou estar falando dos comandos em Linux, William. Então, fica... Só que você precisa ter alguns programas instalados. Então, a gente vai ver as nossas informações binárias no nosso computador diretamente. Você vai fazer isso na sua casa. Então, o que você vai fazer? Chegou aqui, ó, na parte do Windows 10, né? Você vai digitar CMD, que é a bateria. CMD é para acabar a bateria, professor? Não. É simplesmente que aqui eu já conectei. Então, o que acontece? Onde tem aqui o digito, você vai apertar CMD.
O CMD, ou você vai procurar o prompt de comando, que é essa linha preta ali que você vai trabalhar. Esse prompt de comando aqui, ó, você vai executar ele como administrador no Windows. Botão direito, executar como administrador. Tranquilo? Ele vai pedir permissão. Olha que lindo ele aqui. Todo mundo consegue ver? Todo mundo abriu? Então, o que acontece? O prompt de comando seria o nosso famoso DOS, o DOS, o kernel do nosso Windows, ou seja, a parte interna para fazer comandos. No caso ali do Linux, a gente vai ter o terminal, né? Então, vai ter ali. E, no caso, William, para você poder trabalhar com comandos em Linux, você vai ter que ter uns programas instalados. Por exemplo, dá um sudo apt-get install traceroute. Traceroute. Vou escrever aqui no chat. Depois eu posso até deixar uma apostilinha com esses comandinhos para vocês darem uma olhada, só para dar uma brincadinha. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu posso ver as configurações. Então, por exemplo, eu quero ver o IP da minha máquina. Eu vou dar um comando aqui no terminal e ele vai acessar minha placa de rede para me mostrar esses comandos. Uma opção é o IP config, configurações do meu IP. IP config. Vai lá, clica e dá um Enter. Vai na fé, meu amigo, sem dó. Apertou Enter, o que acontece? Ele mostra as configurações do seu computador. Então, você vai ter lá o endereço de IPv6, o endereço de IPv4, a máscara de subrede configurada para sua rede. E ele vai ter algumas informações a mais, né? Conexão sem fio, conexão com cabeado. No meu caso aqui, ó, adaptador Ethernet. Se isso aqui está aparecendo para você, isso aqui está falando do adaptador da rede com fio. Então, no meu caso, como eu estou trabalhando numa rede sem fio, ele mostra que mídia desconectada. Entenderam? No adaptador Ethernet VirtualBox, né? Ele vai ter lá as configurações, que é esse endereço IPv6 e IPv4. O IPv4 é meu IP local, da minha máquina aqui em casa. Ele está dentro de uma rede interna. Quando eu uso 192.168, quer dizer que ele está passando pelo meu roteador, que está lá na minha sala, e ele está usando uma rede interna. Ali eu estou usando a configuração 56.1, ou seja, até isso é uma surpresa, eu estou usando o IP 1 do meu modem, do meu roteador. E eu estou configurado num padrão de subrede, ó, tipo C. Entenderam? Todo mundo conseguiu ver? Quem está conseguindo acessar? E esse IPv6 aqui, esse monte de número, isso aqui, galera, é o número da placa física de rede de vocês. Então, se ele tiver, a placa física de vocês é apresentada por esse número aqui. Mas se você precisar acessar alguma hora ela, você vai acessar diretamente esse endereço. Aqui embaixo você tem mais configurações. Então você vai ter lá, ó, a rede sem fio Wi-Fi, você vai ter lá IPv6, IP temporário, link, pode ver aqui, ó. Quando eu estou trabalhando no sem fio aqui, ó, ali eu estava falando da rede do VirtualBox, que é a minha rede da minha máquina virtual. E aqui, ó, eu tenho uma outra rede que é da máquina física mesmo. Então, vou ter um endereço aqui, ó. Eu estou usando 192.168.100.7, ou seja, minha máquina está com 2 IPs, tanto do meu VirtualBox, que é a minha máquina virtual, que eu uso para emular alguns sistemas operacionais, como a da máquina normal, da placa de rede que eu estou usando. Todo mundo conseguiu ver isso? Uma coisa que você pode fazer também, ó, é você fazer o seguinte, a ipconfig all. Quando você vai colocar, /all. Você vai ter lá, ipconfig /all. Quando você colocar, ó, ele vai te mostrar mais informações ainda. Então você vai ter lá, ó, o Microsoft Wi-Fi Direct virtual, você vai ter endereço físico de cada placa conectada. Então você vai conseguir ver isso, você vai conseguir ver todos os endereçamentos físicos da sua máquina. Tranquilo? E aqui, ó, tem uma coisa chamada nome de host.
O que é o nome de host, galera? Lembra que o host é a sua máquina. Quando você está em uma rede, você pode nomear essa máquina. No caso aqui, quando eu instalei o Windows, eu dei um nome para essa máquina, e se você não der um nome para essa máquina, o próprio Windows coloca esse nome para você. No caso aqui, ó, ele tinha essa numeração, eu só copiei e colei, mas essa numeração aqui também pode ser gerada pelo computador. Então, é um host. Se eu conectar meu computador em uma rede fechada, é por esse nome aqui que eu posso conectar. Eu não preciso decorar o IP da minha máquina. Basta que eu tenha esse nome aqui para acessar. Simples assim. Então, você vai ter lá, ó, e ele vai identificando as placas e os números aqui que, por exemplo, a rede Wi-Fi, a descrição, Qualcomm Ateros, o que é isso? É o modelo da minha, é o modelo da minha placa de rede. Entenderam? Então, ele vai ter um endereço específico aqui, ó, uma numeração que é só de cada placa de rede tem um número específico. Galera, esse número de placa de rede não é duplicado no mundo. Então, eu tenho consciência disso. Então, eu consigo trabalhar. E, ó, tudo aqui, ó, conversão para hexadecimal, aqui no caso desses endereços IPv6, para a gente poder trabalhar. Beleza? Aplicação pura do que a gente estava trabalhando. Se tem alguma dúvida como fazer essas coisas, por exemplo, coloca o ipconfig e tira o barra na frente, o AL. Ele vai mostrar uma ajuda aqui, ó, onde você vai ter algumas características. Vou mostrar, ó, se você der o comando ipconfig, vai mostrar informações. O barra AL vai informações detalhadas. Barra renew, todos os adaptadores, e por aí vai. Depende da sua curiosidade. Qual que é o problema? Quando vem uma coisa de configuração ali, reconfigura a sua placa. Aí você não dá esse comando, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo. Então, você vai ter lá. Tranquilo? Conseguiram ver? Vamos acessar uns PC na internet? Uma forma de você saber se a tua rede está no ar. Clear? CLRSCR. Não esqueci no Windows. Mas beleza. Um jeito de você acessar uma máquina é você pingar um sinal para ela na rede. Então, o que você vai acontecer? Você vai mandar um sinal da sua máquina, que é uma requisição, e você vai ver esse computador dando resposta para você. Você vai ver se a rede não caiu. Então, você vai dar um comando de ping, tanto no Windows quanto no Linux, e você vai escolher um host. Um host você pode ser um IP, se você souber esse IP, ou então um DNS, ou seja, um nome que ele usa na rede, esse host, né? Ou um IP. No meu caso, eu vou usar um host, né? O nome DNS. Então, eu vou colocar www.google, olha o Google aí, .com.br, ou, como eu falo, .com.br. Ping, espaço, www.google.com.br, dá um enter. O que vai acontecer? Ele vai procurar na rede o computador servidor da Google aqui no Brasil. Então, o que acontece? Ele vai trazer para você uma resposta. Então, ele está dizendo o quê? Disparando. O que é disparando? Ele jogando uma requisição na rede, com 32 bytes de dados. E ali ele fala, resposta de tal. O que é essa numeração hexadecimal? Esse aí é o endereço físico da placa de rede do servidor da Google. Então, e quanto tempo ele levou para encontrar o computador nessa rede mundial? Então, 19 milissegundos, 21 milissegundos, 21 milissegundos, 19 milissegundos. Quando você dá um ping simples, ele geralmente dispara 4 vezes. Então, ele vai ter lá. E daí você tem as estatísticas ali embaixo. Pacotes enviados, 4. Ou seja, nesse tempo que você deu o Enter, é tão rápido que ele disparou 4 vezes. Ele mandou 4, recebeu 4 e perdeu nenhum, ou seja, 0% de perda. Ele tem um tempo mínimo é 19, o máximo é 21 e uma média de 20 milissegundos. Então, você tem essa configuração. Esse comando também ele serve para o Linux, do jeito que está. Beleza, pessoal? Agora faz um ping, espaço, -t. Onde a gente vai... O que esse -t vai fazer? Eu não vou só dar 4 disparos, eu vou dar disparos contínuos. Porque às vezes, para configurar uma rede, eu preciso saber se essa rede está de pé, esse servidor está de pé.
Então, às vezes eu preciso de mais espaços. Então, eu vou dar um "-t" antes do host. Então, eu vou colocar www, ping, espaço "-t", espaço www.google.com.br. Dei o Enter, ó, ele fica disparando. Entenderam? Então, ele vai ter essa opção. Beleza? E pode ver que o tempo está variando. Por que o tempo está variando, professor? Porque ele nunca toma a mesma rota como padrão, ele vai procurando novas rotas. E aí eu vou vendo se o servidor está de pé. Tem gente que, às vezes, quando configura um servidor muito grande, que tem que estar no ar direto, para saber, o administrador de rede, para saber se ele não vai falhar, ele fica pingando na rede um bom tempo para ter consistência de que o computador não tem problema de queda. Pode dar um Ctrl+C aí, daí ele para a requisição, ele vai dizer lá, ó, enviou 50 vezes, ó, nesse meio tempo enviou 50 vezes. Recebeu 50, 0% de perda. Tá ótimo. Então, são algumas configurações. Tranquilo, galerinha? Sossegado? Estão conseguindo dar uma testadinha aí? Então, vamos lá. Tranquilo, Bruno? De boas, galera. Qualquer coisa, dá um help ali. Outro comando que você pode usar, e agora você vai ter, por exemplo, William, você vai ter que instalar o pacote traceroute para dar esse comando, e vai ser um traceroute. No Windows, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver agora, quase a mesma coisa que o ping, vamos pingar na rede, só que ele vai mostrar para nós todo o caminho, ou seja, todos os IPs que ele passa até encontrar o servidor. Então, o que ele vai fazer? Eu vou dar, é óbvio, no Windows, né, o comando tracert, ou seja, trace-rt, e o IP. Então, vou colocar lá, www.google.com.br, trace-rt, espaço, google.com.br. Dá o Enter, ó, ele fica mostrando para você, ó. Ele tem um máximo de 30 saltos e está passando por todas essas máquinas ali, ó. Ou seja, ele está rastreando a rota. Vem aqueles caras de quinta série, a rota, não falando o caminho que ele está trabalhando ali. Beleza, galera? Pode ver aqui, ó, ele está mexendo ali. E o tempo, ó, em 2 milissegundos, 3 milissegundos ali, ó, ele já achou toda uma placa até ele achar o Google. Pode ver que tem umas horas que demora. Quando que dá esse asterisco, o que acontece, professor? É que ele não conseguiu calcular o tempo para achar lá. Por que ele terminou antes de 30? Porque ele já encontrou o servidor do Google. Simples assim. Beleza? Tracert, espaço, UIP. Uma coisa que você pode fazer, ó, é fazer um IP, por exemplo, tracert, dá o comando -D e vai lá no Google de novo. Óbvio que eu estou usando o Google. Você quer usar Globo.com, UOL para ver? Pode usar. Então, ele vai trabalhando, ó. O -D, ele vai tentando te mostrar mais informações. Pode ver que a primeira vez eu tomei 9 saltos, né? Vamos ver quanto que isso aí dá. Pode ver, ó, que ele não conseguiu identificar um dos computadores ali, ó. Esgotado o tempo limite do pedido. Então, tipo, ele foi para uma rota muito longa que ele já perdeu a resposta. Simples assim. Beleza? Também 9 saltos. Então, trabalhou menos ali. Galera, uma coisa também que você pode fazer é ver o tamanho do pacote em bytes. Então, por exemplo, posso saber quantos bytes eu enviei. Como é que eu faço isso? Vou trabalhar o comando ping, espaço, -L, espaço, e o host.
ping, espaço, -L, espaço e o site, né, o host. Quando você coloca aqui, ó, ele quer um IP, então você vai poder, se ele pede um IP em alguns comandos, você tem que dar um IP para ele. Então você vai ter que colocar lá um IP que você pode acessar. Por exemplo, como que eu vou saber o IP, por exemplo, da Google ou de um outro? Você tem programas na internet aqui, ó, como vocês estão vendo na minha tela, ó, você pode acessar aqui, ó, e trabalhar aqui, ó, meu IP. Tá vendo? Clica ali no meu IP. Escreve meu IP no Google e vai aparecer esse primeiro aqui, ó, meu IP. Qual que é o meu IP? Ah, professor, mas eu vi agora que era um 92.168 alguma coisa. Não, gente. Esse é o IP da rede interna do seu roteador. Agora você precisa saber qual que é o IP do roteador da tua casa. Você clicar aqui, ó, ele vai dar aqui, ó, 177.7398.242. Esse é o da minha casa. Entendeu? Do meu roteador aqui. Que é diferente se eu for lá no meu prompt de comando e colocar lá, ó, ipconfig. Aqui está dando 192.168.107, é uma rede interna. A rede externa, para a rede mundial, para qualquer um que quiser me acessar ou roubar meus dados, as coisas, ele acessa a minha máquina através desse IP. Então, vai ter lá. Mas óbvio que ele tem que saber isso e eu não tenho que ter nem firewall, nem nenhum programa antivírus, coisa que eu tenho, né, configurado. Então, não consegue. E esse IP vai mudar quando desconectar. Também tem isso. Então, sei lá. Beleza, galera? Uma coisa também, por exemplo, se você quiser procurar aqui, ó, e óbvio, isso tudo binário, né? Descobrir IP, você pode colocar ali, por exemplo, quer descobrir o IP de alguém. Tem sites que dão, né? Você digita lá o host, lá, uol.com.br, ele te dá o IP do servidor aqui no Brasil. Então, é questão de um pouco de procura aqui no Google. Simples assim. Beleza? Vamos botar lá. Aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou poder trabalhar, por exemplo, para ver como que eu acessaria esse computador de outro lugar. Eu daria um comando telnet no Windows. Telnet, T-E-L-N-E-T, e teria que passar o IP dessa máquina. Se eu estou numa rede interna, como eu estou aqui, ó, é só descobrir o IP dessa máquina. Aqui, por exemplo, eu poderia descobrir o IP do meu celular, do meu smartphone, e acessar ele. Simples assim. Telnet e passo o IP. Ele vai ter aqui, ó. Então, se eu colocar telnet menos help, opa, o menos H, ele vai me mostrar. Deixa eu colocar aqui. www. Ver se ele aceita host. Não aceitou, tem que ser por IP mesmo. Daí tem que ter um número de IP aqui. O telnet ele funciona dessa forma. Uma outra forma também de você trabalhar é você ter o net stat. Quando você dá esse net stat, -e, espaço, -s, você pode simplesmente, ó, ver configurações das portas do seu computador. Dá um netstat, net, stat, espaço -e, -s. São as estatísticas da sua interface. Então, você vai ter lá quantos bytes são recebidos, quantos são enviados, pacote unicast, broadcast. Então, quer dizer, isso vocês vão ver outro. Estatística do IPv4, quantos pacotes foram recebidos, erros por cabeçalho, estatística do IPv6. Isso aqui para o administrador de rede é brincadeira, né? Então, são algumas configurações. Óbvio, todos esses aqui, ó, se vocês olharem, são calculados em bytes, então, e bits. Então, vocês que vão... É aqui que é a aplicação prática do negócio. Tudo que vocês estão fazendo. Então, agora a gente vai entrar em algumas operações de AND, OR, SHOR,
seriam operações de lógica binária também, para começar a trabalhar isso. Então, vamos ver mais aqui. Esse NetStat, para o William que está usando o Linux, você também pode usar o Nmap. Nmap. N-M-A-P, menos S, tudo minúsculo, um T maiúsculo, menos O e localhost. Aí você consegue ver as configurações da tua máquina também. Então, vai ter ali. Então, galera, eu vou deixar um pouco, mas isso é mais essa aula é mais de curiosidade para vocês verem a aplicação, para não ficar só naquela coisa da teoria. Então, deixa eu ver o que mais que dá para mostrar aqui. Se você digitar aqui hostname, teoricamente ele tem que mostrar o nome da sua máquina. Então, se você está na tua empresa e você não sabe qual é o nome da sua máquina na tua empresa, por exemplo, você precisa enviar para uma máquina específica, geralmente é a máquina da impressora. O pessoal quer saber qual que é o hostname, a máquina que ela está ligada só dá esse comando hostname e ele te diz lá, que é a mesma coisa que eu coloquei lá no ifconfig /all. Então, algumas das aplicações. Então, a gente tem todas essas informações trabalhadas. Beleza, galera? Uma outra coisa que vocês conseguem fazer, netstat, vamos voltar para o comando, netstat, -n. Quando você dá esse comando, você está mostrando as portas que estão ativas e como que elas estão funcionando. Netstat -n. Então, você vai ter o endereço local, todo configurado. Alguns são endereços aqui, em hexadecimal, são os endereços que a placa de rede faz, né, das portas que a placa de rede libera. Isso ele está dizendo se está estabilizado, se está com tempo perdido. Então, se você souber abrir e fechar essas portas, você simplesmente pega a numeração delas por aqui. Óbvio que hoje você também tem alguns programas que fazem isso graficamente, né? Mas o cara que vai para esse lado de administração de redes, ele tem que saber os dois modelos. Tranquilo, galera? Dificuldades? Sossegadão? Deixa eu tirar minha apresentação aqui, Povo lindo, seguinte. O assunto da aula de hoje era esse. Então, a ideia é que agora eu pegue esse vídeo e coloque no AVA lá. Talvez eu deixe um documento com esses comandos básicos, mas é só para uma aplicação de binário. Vocês vão ter mais dessas aulas, entender melhor esses comandos com o professor Júlio. Eu não lembro que semestre que vocês têm essas aulas, mas é só para vocês darem uma olhada na aplicação. A partir da semana que vem, a gente começa todo aquele processo de portas lógicas. Então, a gente vai ver as portas do computador. As operações em cima dos binários. Então, tipo, a gente não vai fazer mais soma, a gente vai fazer um AND, um OR, um SHOR, um NOT, e ver como o computador trabalha com isso, que é coisa da ementa da matéria. Então, por aí a gente vai fazer sobre tabela verdade, quando a comparação de bits, quando é um AND, quando é um OR, quando é um NOT. Então, vai ter tudo isso para nós trabalharmos a partir de agora. Beleza, galera? Está chegando perto de fazermos um trabalhinho, alguma coisa da matéria, mas vamos avançando aí. Esse trabalhinho vai vir depois, agora, a partir desse conteúdo das portas lógicas que nós vamos trabalhar, começar na semana que vem. Mas é esse tipo de curiosidade, galera. Dúvidas, pessoal? Eu? Tranquilo? Conseguiu trabalhar bem, William? Tranquilo. Tá. Então, qualquer dúvida ali, eu vou tentar ver também uns comandinhos em Linux. Eu vou deixar os dois, tentar achar uns PDFs, juntar uns comandos aí, deixar dos dois modelos, tanto do Windows e Linux, para o pessoal poder escolher qual que quer usar. Beleza. Tranquilo? Galera, obrigado pela presença aí. Por hoje é só. Eu pego pela lista de chamada aqui, quem está conectado, né? Que dá para mim ver a listinha. E daí a gente trabalha. Óbvio que essa lista de chamada não é obrigatória, né? Mas eu já coloco lá para o professor Júlio que apareceram esses alunos aqui. O resto do pessoal, obviamente, tem o acesso posterior, né? Tem o pessoal que não está fazendo online e não vai ser prejudicado quem não está hoje, só que
vai ver no AVA amanhã ou depois. Beleza, galerinha? Beleza, professor. Beleza, professor. Também eu vou tentar um software para mudar esse fundo aqui, que é o meu pai. Coloca uns livros aí, professor. Colocar? Não. Tem que dar Tem que esconder uma latinha de cerveja, professor. O Júlio me demite na hora, fala assim, tá bebendo serviço? Tá lá no fundo, lá, encostado no ventilador, professor. A latinha de Não, aquilo lá não é cerveja, aquilo ali é de Nescau, só que é aquela comemorativa de time de basquete. Não dá nem pra ver o que é daqui, professor. Tá turvo. Brincadeira. Tá, galera, fiquem com Deus, se cuidem das famílias de vocês, se protejam mesmo, que essa doença é coisa séria, galera. Então, tenho uns amigos meus que tiveram, disseram que é tenso. Então, se cuidem mesmo e espero ver vocês aí quinta-feira. Galera, tá com dúvida, e-mail, WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser pessoal, faz o sinal de fumaça, me avisa, galera, que eu tô aqui para atender vocês. Beleza? Valeu, professor. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Galera. noite.